Por 57 anos, o livro mais importante da história de Israel estava perdido. Não roubado por inimigos. Não destruído por reis ímpios. Perdido dentro da própria casa de Deus. Enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o povo participava de rituais, a palavra de Deus jazia esquecida em algum canto do templo. Um rei de 8 anos subiria ao trono. Aos 26, ele faria uma descoberta que abalaria uma nação inteira. Esta é a história de como um livro perdido salvou um reino da destruição. Estamos em 2 Reis capítulo 22, e você está prestes a descobrir verdades sobre liderança, avivamento e o poder transformador da palavra de Deus que talvez nunca tenha considerado. Josias tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá. 8 anos. Enquanto outras crianças brincavam, ele carregava o peso de liderar uma nação espiritualmente devastada. Seu pai Amon havia sido assassinado após apenas 2 anos de reinado ímpio. Seu avô Manassés havia reinado por 55 anos, introduzindo práticas abomináveis que quase destruíram qualquer lembrança do Deus verdadeiro. Mas algo extraordinário aconteceria no 18º ano do reinado de Josias. Vamos ler juntos 2 Reis 22, versículos 8 ao 11. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, e deu conta ao rei, e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que presidem sobre a casa do Senhor. Também o escrivão Safã anunciou ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Imagine a cena: Josias está ouvindo o relatório rotineiro sobre as reformas do templo. Dinheiro coletado, trabalhos em andamento, tudo conforme planejado. Mas então Safã menciona quase casualmente: e o sacerdote me deu um livro. Nenhum deles sabia que estavam prestes a segurar nas mãos o próprio livro da lei de Moisés. Quando Safã começou a ler, as palavras antigas ecoaram no palácio como trovões. Bênçãos para a obediência. Maldições para a rebelião. E Judá havia estado em rebelião por décadas. Há detalhes nesta narrativa que frequentemente passam despercebidos, mas que revelam verdades profundas sobre Deus e sua palavra. Primeiro, o livro não estava perdido fora do templo. Estava perdido dentro da casa de Deus. Que ironia devastadora! O lugar onde a palavra deveria ser preservada, proclamada e praticada havia se tornado o lugar onde ela foi esquecida. Quantas igrejas hoje têm a Bíblia fisicamente presente mas espiritualmente ausente? Segundo detalhe crucial, Josias já havia começado sua reforma religiosa no 12º ano do seu reinado, 6 anos antes de encontrar o livro da lei. Isso significa que Deus havia colocado no coração deste jovem rei um desejo por santidade mesmo sem conhecimento completo da Escritura. O Espírito Santo estava operando antes da revelação escrita. Mas observe o que acontece quando a palavra é redescoberta: a reforma se intensifica dramaticamente. O conhecimento das Escrituras não substitui o mover do Espírito, mas direciona e amplifica tudo o que Deus já estava fazendo. Terceiro detalhe: a reação de Josias foi imediata e visceral. Ele rasgou as suas vestes, um sinal de lamento profundo no mundo antigo. Por quê? Porque finalmente compreendeu a extensão da rebelião de seu povo contra Deus. A transformação espiritual que presenciamos em 2 Reis 22 revela mudanças teológicas fundamentais que ecoam através da história da redenção. Primeiro, vemos a transição da ignorância para o conhecimento revelado. Por gerações, o povo de Judá havia vivido em ignorância espiritual. Não por falta de religião, o templo funcionava, sacrifícios eram oferecidos, festivais eram observados. Mas era a religião sem revelação, forma sem fundamento. Quando a palavra de Deus foi redescoberta, a ignorância deu lugar ao conhecimento. E conhecimento verdadeiro sempre produz transformação genuína. Segundo, testemunhamos a mudança do formalismo religioso para o verdadeiro temor de Deus. Há uma diferença abissal entre religiosidade e reverência. Josias não apenas ficou surpreso ou interessado pelo livro, ele ficou aterrorizado pelas implicações.
rasgou as suas vestes, porque compreendeu que seu povo havia vivido em rebelião contra um Deus santo. O verdadeiro avivamento sempre começa com este tipo de quebrantamento diante da santidade divina. Terceiro, vemos emergir o princípio da liderança espiritual responsável. Josias não disse: bem, meus antepassados fizeram isso, não é culpa minha. Em vez disso, assumiu responsabilidade pelo estado espiritual de sua nação. Liderança piedosa significa carregar o fardo espiritual daqueles sob nosso cuidado, seja na família, igreja ou nação. Um aspecto notável desta narrativa é o papel de Hulda, a profetisa, na confirmação da palavra encontrada. Quando Josias precisava de orientação divina sobre o livro descoberto, seus servos não procuraram apenas qualquer conselheiro religioso. Eles foram especificamente até Hulda, uma mulher profetisa reconhecida por sua conexão genuína com Deus. Isso nos mostra que, mesmo em uma cultura patriarcal, Deus escolhe e usa quem Ele quer para transmitir sua palavra. Hulda não hesitou em proclamar tanto o julgamento vindouro sobre Judá quanto a promessa de proteção pessoal para Josias devido ao seu coração contrito. Ela exerceu seu dom profético com autoridade espiritual clara e direta. Isso nos ensina que liderança espiritual autêntica não depende de estruturas humanas, mas da unção divina. Quando Deus quer falar, Ele escolhe seus porta-vozes baseado no coração, não no gênero. Hulda complementou perfeitamente a liderança reformadora de Josias. Ele liderou com autoridade real e zelo pela santidade, ela falou com autoridade profética e discernimento divino. Juntos, representaram a obra completa de Deus, reforma através da liderança dedicada e revelação através da palavra profética. No reino invisível, testemunhas silenciosas observavam esta transformação extraordinária com uma mistura de esperança e tristeza. Irmãos, vocês viram? O livro que deveria guiar este povo estava perdido na própria casa de Deus por tanto tempo. Sim, pequeno cordeiro. Do alto, observei gerações inteiras vivendo em trevas espirituais enquanto a luz jazia esquecida a poucos metros de distância. Que tristeza, mas que alegria também. Vejam como o coração deste jovem rei se quebrantou ao ouvir a palavra. Finalmente alguém que treme diante das palavras do Eterno. É isso que sempre me confunde nos humanos. Eles são tão abençoados, únicos portadores da imagem divina, únicos receptores da revelação escrita, mas frequentemente negligenciam seus maiores tesouros. Verdade, cordeiro. Nós, criaturas, cumprimos instintivamente nosso propósito. Mas os humanos, com livre-arbítrio, podem escolher ignorar até mesmo a voz de seu Criador. Porém, quando retornam, como Josias, que transformação gloriosa! A criação inteira respira aliviada quando a humanidade redescobre sua verdadeira identidade em Deus. A descoberta do livro perdido por Josias nos confronta com perguntas penetrantes sobre nossa própria vida espiritual. Primeiro, que livros estão perdidos em nossas vidas? Não me refiro apenas à Bíblia física em nossa estante, mas às verdades bíblicas que conhecemos intelectualmente mas negligenciamos praticamente. Talvez seja o livro do perdão. Você sabe que deve perdoar, mas mantém raízes de amargura. Ou o livro da generosidade. Você conhece os princípios bíblicos sobre dar, mas vive agarrado às posses. Pode ser o livro da oração. Você sabe que deveria orar, mas sua vida de oração está enterrada sob camadas de ativismo religioso. Segundo, como você reage quando Deus revela áreas de desobediência em sua vida? Josias rasgou suas vestes em genuíno arrependimento. Muitos de nós, quando confrontados com nossa condição espiritual real, reagimos com defensividade, justificativas ou minimização. O verdadeiro avivamento sempre começa com quebrantamento honesto diante da santidade de Deus. Terceiro, liderança espiritual não é privilégio de idade ou posição. Josias tinha apenas 8 anos quando começou a reinar, mas Deus usou sua juventude consagrada para transformar uma nação. Onde Deus o colocou para exercer influência espiritual? Em sua família, trabalho, vizinhança ou igreja? Pai Celestial, como Josias, reconhecemos que frequentemente temos livros perdidos em nossas vidas, verdades suas que conhecemos mas não praticamos. Perdoe nossa negligência espiritual e nossa tendência de manter religião sem revelação genuína.
Dê-nos corações como o de Josias, que tremem diante de sua palavra e se quebrantam quando confrontados com nossa verdadeira condição espiritual, Senhor, assim como usou um jovem rei para reformar uma nação. Use-nos independente de nossa idade ou posição para trazer avivamento onde você nos colocou. Que nossa redescoberta de sua palavra produza transformação real, não apenas conhecimento intelectual. E que, como Uda, possamos falar sua verdade com clareza e coragem quando você nos chamar. Restaure em nós a reverência genuína por sua santidade e sua palavra. Que nunca permitamos que sua verdade se perca em meio aos rituais de nossa religiosidade. Em nome de Jesus, que é a palavra viva, oramos. Amém. Um livro perdido. Um jovem rei. Uma nação transformada. A palavra de Deus nunca perde seu poder quando corações genuínos a redescobrem. Que verdades perdidas Deus quer restaurar em sua vida hoje. Até o próximo estudo, mantenha-se firme na palavra. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.